diante de todo esse conhecimento que hoje em dia já foi gerado, o que nós podemos fazer na prática de prevenção, de terapêutica, até para a gente chegar lá no seu João de novo e entender o que é o melhor para ele. Tá? Então, do ponto de vista da prevenção, o que nós temos? Né? Primeiro, antes de tudo, a gente tem que lembrar, o delírio, apesar de ter vários estudos tentando explicar, é um dos campos mais difíceis para se estudar, porque lembrem que todos os estudos que vão falando sobre qual é a técnica melhor para isso, qual é a técnica melhor para aquilo, elas usam muito de artifícios, de pegar pacientes, isolar, falar, ó, paciente com tais comorbidades não podem entrar nesse estudo, tal, evitar confundidores. Quando você fala de delírio, você está falando justamente daqueles que foram excluídos em todos os outros estudos, aqueles pacientes que tenha tudo misturado. Então, não tem como você conseguir fazer um campo muito isento de confundidores quando você vai estudar delírio. Então, na verdade, a melhor evidência do delírio é a prática. Né? Muito do que a gente faz sobre o manejo do delírio vai ter a ver com aquilo que há anos tem sendo feito, tem se mostrado como resultado positivo. E os estudos vão tentando ver como que aquilo funciona. Por exemplo, se eu dou haloperidol para o paciente e ele melhora, tá, ele melhora com a haloperidol, mas assim, qual o mecanismo? Por quê? É só na agitação? Reduz outras coisas? Tal? Então, os estudos vão tentando esclarecer isso com todas as dificuldades que o campo da realidade traz. Então, o que a gente tem sobre prevenção e manejo? Que, juntando essa prática com os poucos ensaios clínicos que a gente consegue ter com maior qualidade, a gente consegue chegar no seguinte, que a prevenção primária mais efetiva é a de multicomponentes não farmacológicos e direcionados a pacientes de alto risco. Então, assim, tem coisas que eu vou tentar fazer no geral para todos os pacientes, então manter todo mundo muito bem orientado, todo mundo com uma boa hidratação quando está internado no hospital, etc., mas que, diante de pacientes com mais riscos, é muito idoso, está num pós-operatório, eu vou ter que pensar em estratégias um pouco mais elaboradas, mas ainda preventivas e não farmacológicas. A base disso é evitar fatores conhecimentos por causar ou agravar o delírio. Então, a gente sabe que pacientes polimedicados, quando se desidratam, se ficam muito imobilizados, né, eles têm um comprometimento sensorial já de base, estão com o ciclo sono-vigília alterado, eles têm muito mais propensão a entrar em delírio. Então, eu vou tentar lidar com essas questões, evitar que aconteçam esses elementos. Eu tenho que, obviamente, identificar e tratar a doença aguda subjacente, porque assim, o delírio é praticamente uma consequência de uma outra doença. Então, não é o delírio que eu vou tratar, apenas eu tenho que ir na causa. Fornecer cuidados suportivos eficientes para aquele paciente e prevenir os comportamentos perigosos, que seria justamente o abuso de medicações. Em relação ao manejo farmacológico do delírio, aí já como terapêutica, um aspecto que a gente não vai abordar aqui, que é o que fala do tratamento da causa subjacente. Então, a gente, principalmente o psiquiatra, o papel do psiquiatra é estimular o clínico para encerrar, para fazer essa investigação, né, a gente ajudar o clínico a pensar, mas a gente vai trabalhar basicamente com o manejo de alteração comportamental. E aqui eu faço uma reflexão com vocês. Acho que quando a gente recebe um pedido de interconsulta, por exemplo, quando a gente vai ver um paciente com delírio, que um outro médico está te solicitando essa ajuda, você tem que entender o que ele está te pedindo. Ele quer que esse paciente fique sedado. Então, não é com psiquiatra. Psiquiatra, em geral, não ceda. O que nós fazemos é tranquilizar o paciente, manejar a agitação. Então, a gente tem recursos para fazer esse controle mais sintomático da agitação, da agressividade, ou da alteração do pensamento, do ciclo sono-vigília. Então, a gente tem que ver essas questões. Sedação, realmente, isso fica com o anestesista. E a gente tende a ter sempre um raciocínio preventivo de falar dos eventos sentinelas, quer dizer, quando você trabalha no contexto hospitalar, tem coisas que você sabe que você tem que preventivamente já pensar. Ele está agitado? Qual o problema dele estar agitado? Por exemplo, sirinalata. Não é uma agitação ultra forte, mas tudo bem ele ficar ali agitado um pouco, você tem que pensar se tudo bem ou se aquilo pode causar danos. Ele tem risco de cair do leito? É um evento sentinela, eu não posso deixar isso acontecer.
Ele tem risco de levantar e pular a janela? É um evento sentinela, não posso deixar isso acontecer. Então, assim, nós temos que pensar nisso tudo e, principalmente, lidar com a questão de que, quando te chamam para lidar com delírio, você tem que aplacar a angústia da equipe, porque o que acontece? O que faz alguém entrar com 3, 4 antipsicóticos ao mesmo tempo em doses altas para um paciente que está agitado com problema respiratório? É o paciente ou é a própria equipe? Então, a gente tem que fazer essa equipe parar para pensar que elas não podem abusar do tempo que a medicação leva para fazer efeito, né? Então, aqui, muito rapidamente, que eu já estourei o tempo, mas essa é a última parte mesmo, a evidência científica que nós temos é que os antipsicóticos, eles também, assim, não têm uma comprovação 100% de que ele funcione para tudo que a gente espera, mas para algumas coisas a gente não tem dúvida que funciona. Então, assim, o uso do antipsicótico no delírio é uma indicação off-label, sempre feita com doses baixas de medicação. Se você está precisando aumentar a dose é porque ele não está respondendo, então é uma coisa para você pensar se vale a pena. E o uso do antipsicótico, idealmente, ele é pontual, ele não é contínuo, não é para deixar de horário, até porque você precisa avaliar essa resposta que tende a ser rápida. Então, é muito raro você ter uma atitude de deixar aquilo com uma medicação de horário. Não parece ter diferença entre usar uma olanzapina, uma quetiapina, uma risperidona ou até mesmo um haloperidol, né? Então, o que a gente sabe que funciona no antipsicótico é a redução da agitação psicomotora. Não reduz o risco de mortalidade lá na frente, não reduz a gravidade do delírio, não temos comprovação desses resultados, mas a gente consegue ver uma melhora do processo de agitação. As outras medicações que já foram estudadas, que não mostraram nenhum resultado positivo, alguns até ao contrário, como os benzodiazepínicos, né? Então, são essas daqui, eles não melhoraram o quadro de delírio.